Meus irmãos e irmãs, estimadas religiosas, religiosos que celebram conosco esta solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Dois dogmas marianos tão próximos. O primeiro celebramos semana passada, na noite de Natal, a virgindade de Maria. E hoje celebramos o título, a condição de Theotokos, ou seja, da Mãe de Deus. Historicamente, o momento da Igreja se questionou e se discutiu qual seria a condição de Maria, simplesmente como a mãe de um ser humano, ou também como a mãe de um ser divino. Mediante as reflexões, mediante as conclusões, a Igreja reconhece este título e, acima de tudo, esta condição. Quando Maria é envolvida da graça de Deus, ela torna-se acolhedora não só de uma humanidade, mas também desta divindade. Uma divindade, acima de tudo, que celebra aquele grande propósito do mistério do Natal, ser tão próximo de cada um de nós. Caríssimos, a celebração de hoje dá a nós a oportunidade de agradecer, de louvar, de bendizer a Deus pela conclusão de um ano civil, mas também dá a nós a oportunidade de vislumbrarmos e de buscarmos as motivações para o ano que se abre. E gostaria que hoje nós pudéssemos então refletir quais seriam as virtudes de Nossa Senhora ou as virtudes da Virgem Maria que nos inspiram para caminharmos em 2023. E começo convidando que primeiramente nós pudéssemos trazer à mente, à consciência, qual é a imagem de Nossa Senhora que nos é mais afetuosa. Qual a situação, qual o momento, qual a palavra, qual o comportamento que nós olhamos para Nossa Senhora e nos identificamos. Um instante de silêncio, façamos este exercício. Esta virtude, esta imagem que cada um trouxe à sua mente, certamente deve ser a primeira motivação, mas me arrisco a apresentar outras. A primeira delas, lógico, o sim de Maria. O sim principalmente como acolhimento da palavra de Deus. Ou seja, quando Maria dá sua resposta a Deus, mediante a ação, mediante o anúncio, a presença do anjo, ela dá uma resposta não tomada pelo medo, não tomada pela insegurança, mas envolvida de modo particular pela força e pela presença do Espírito Santo.
E um sim que traz como consequência o acolhimento da palavra de Deus. O que significa para Maria dar o seu sim como forma de acolhimento? Primeiro, que a palavra é a primeira forma pela qual nós vamos conhecer Deus. A palavra é a forma pela qual Deus se comunica. A palavra é a forma pela qual Deus, ao colocá-la, gera vida. A palavra será, depois de Jesus Cristo, o grande instrumento da vida apostólica, daquilo que a igreja anuncia, daquilo que ela testemunha e daquilo que chega até nós hoje como palavra da salvação. Se o sim de Maria é uma virtude que deve nos inspirar, em 2023 eu diria, todo esforço, todo compromisso, todos os meios que pudermos ter para conhecer cada vez mais a palavra, seja pelo estudo, seja pela oração, mas principalmente, como consequência do sim de Maria, foi que ela viveu a palavra. Então este é o meu primeiro desejo a cada um de nós, que o sim que damos a Deus, o sim que damos ao exercício, o desenvolvimento, a vivência de nossa fé, nos possibilite, de modo particular, através da palavra, ir ao mais profundo, ir ao mais consciente, ir ao mais real da presença e da ação de Deus na nossa vida. A segunda virtude de Maria que pode nos inspirar em 2023 é a sua disponibilidade. E essa disponibilidade traduzida em 3 verbos: o seguir, o servir e o sofrer. Maria, ao dar o seu sim, ao dar o seu consentimento, no acolhimento da palavra, ela começa a construir um caminho que não é só dela, um caminho que não vai ser só de José, mas um caminho que vai ser da humanidade. Ou seja, nós primeiramente aprenderemos com Maria o que significa ir atrás do seu filho. E ela vai não simplesmente na condição de uma privilegiada, mas ela vai na condição de uma mãe, mas vai também na condição de uma aprendiz. E esta disponibilidade de seguir o Cristo faz com que ela esteja com a igreja até o mistério da sua assunção. Ou seja, o seguimento de Maria não foi apenas uma opção terrena, mas foi, acima de tudo, e também uma opção que vem do céu. Essa disponibilidade de Maria se coloca na condição de servir. Ela serve a Isabel logo depois do mistério do anúncio que o anjo lhe envolve e lhe comunica. Ela serve quando nas bodas de Caná convida aqueles que querem segui-lo a fazer tudo o que ele vos disser. Ela se coloca numa atitude
de serviço, quando ela vai ao encontro de Jesus e alguém diz: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus responde: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. E por isso Maria serve nesta disponibilidade. Mas Maria tem uma disponibilidade para o sofrimento. Nós não podemos pensar a nossa fé sem considerar o mistério da cruz. E por isso trazemos primeiramente ao altar de Deus os dias que vivemos, 2022. As lutas que tivemos, as cruzes que carregamos, ou as cruzes que nos colocaram, a cruz do relacionamento, a cruz da vivência familiar, a cruz daqueles que quase lhe fizeram desistir, abandonar, ir embora, perder, fugir. A cruz da vida da comunidade, a cruz do testemunho, a cruz da fidelidade, a cruz da autenticidade e a cruz, principalmente, que nos fez estar pregados junto com Jesus em alguma situação da vida. Por isso, Maria, na experiência dessa disponibilidade, ela vai ajudar-nos cada vez mais a não ter medo do sofrimento que se assume e que se passa como forma de santificação e de conversão. A terceira virtude de Maria que nos inspira para 2023, eu diria que seria o discipulado. Ou seja, uma disponibilidade para servir e para sofrer. Mas um discipulado de uma mulher, de uma mãe, de uma aprendiz, como dizia, mas principalmente como uma testemunha. Certamente já avaliamos nossa vida pessoal, profissional, familiar, colocamos na balança, vimos aquilo que foi bom, que não foi, estabelecemos tantas metas ou algumas para este próximo ano. Por isso eu vos convido, caríssimos, não deixe de colocar como meta da vida a fé na experiência do discipulado. Seguir, ir atrás de Jesus. Uma das coisas que mais me preocupa é justamente esta condição de discipulado. Estamos aqui para ser discípulos, para sermos seguidores, para sermos continuadores do Senhor. Então Maria nos inspira a esta atitude. É bom, é gostoso, é favorável, é produtivo poder responder alguma coisa para a vida da igreja, responder alguma coisa como consequência de nossa fé. Saiamos da condição de meros espectadores para sermos envolventes e envolvidos na caminhada de nossa igreja e de modo particular de nossa paróquia, Nossa Senhora do Bom Sucesso. Desejo que em 2023, com o ano vocacional da Igreja, intitulado Graça e Vocação, cada um de nós possa responder a este discipulado que Maria nos inspira. O quarto
a quarta virtude que Maria pode nos inspirar para 2023 é o silêncio da cruz. Quando dizia para a gente trazer à mente, a imagem que me veio foi justamente desta mulher de pé diante da cruz. E naquela atitude brota do íntimo daquela mulher uma força interior que a mantém de pé. Isso eu digo a cada um de vocês. Acreditem na força de Deus que há dentro do coração de vocês. Principalmente quando a gente está diante da cruz. Principalmente quando a gente tem que ficar quieto. E principalmente quando a gente não vai só estar no silêncio, mas como Maria, a gente vai estar de braços abertos para acolher o seu filho morto nos nossos braços. Essa força, essa disposição, esta coragem, este entusiasmo, e diria até esta alegria de poder acolher aquele filho já sem vida, mas simplesmente poder oferecer-lhe a segurança do braço e do abraço. Querido pai, querida mãe, não perca de vista isso, essa coragem e essa disposição de muitas vezes estar no silêncio da cruz para acolher a morte de alguma coisa que nos é tão preciosa. Por fim, caríssimos, a última virtude de Maria que pode nos inspirar em 2023 é a alegria da ressurreição. Aquela mesma mulher que sem palavras acolhe no seu braço um filho, é uma mulher que sorri. E esse sorriso que, acima de tudo, comunica uma esperança, a esperança de todo o povo de Israel. Comunica a confiança em Deus e comunica também a concretização de uma promessa. A promessa de Deus de que somos e de que estamos salvos. Desejo então que 2023 possamos sentir a força de Maria. Temos o privilégio de ter o título de santuário, lugar da peregrinação. Quando nos faltar motivações, acorramos aqui para lembrar do sim, para lembrar da disponibilidade, para lembrar do discipulado, para lembrar do silêncio da cruz e para lembrar, acima de tudo, da alegria da ressurreição. Desejo que 2023 nossa paróquia seja alegre, seja portadora desta alegria da ressurreição, de modo que, testemunhando como Maria, participemos efetivamente da construção do Reino de Deus. Obrigado por caminharmos juntos. Obrigado por lutarmos juntos. Obrigado por vencermos juntos. A cada um, o meu abraço, a minha estima e o meu carinho. Que Deus nos dê um ano fortalecido e envolvido pela graça do Espírito Santo e pela presença da Virgem Maria. Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.